Olá, tudo bom? Gente, desculpa o barulho do ventilador que tá tão calor que eu liguei aí bem em cima, assim. Hoje a gente vai para a nossa última revisão, na verdade, né, uma revisão geral, assim, de tudo que a gente veio estudando ao longo desse finzinho de bimestre para nossa avaliação, tá bom? Então, hoje está bem, não só o resumo do resumo, mas está tudo num vídeo só, tá? Para que você possa ter uma boa execução na nossa prova na sexta-feira, ok? Lembrando que a nossa prova vai ser um questionário, né, lá na plataforma, e esses slides eu vou disponibilizar para que você possa também ter mais esse guia de estudos, ok? Então vamos lá. O nosso quadro é o retorno do filho pródigo e o nosso artista é Rembrandt, ok? Então é em cima desses dois tópicos que a gente vai falar hoje. Então, oi. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Foi. Então, tá. Quem foi Rembrandt? Ele foi um pintor, um artista plástico, tá? Ele foi rico, famoso e talentoso na sua época. E como ele ficou? Ele ficou sozinho, falido e emocionalmente destruído. Então, ao longo da nossa aula hoje, a gente vai descobrir qual foi o momento exato, né, que a ruína, né, que ele, né, tem aquela coisa ascendente, que ele cai totalmente, né, nesse mar de desespero aí. Essa obra, O Retorno do Filho Pródigo, foi achada em sua casa e ela é um tamanho muito grande, né? Você pode ver aí que é mais de 2 metros, tanto de altura quanto de largura. É um tamanho muito incomum, sem que ninguém tivesse encomendado. Então, sempre há um ponto de interrogação do porquê que ele havia pensado, né? Por que ele pintou esse Retorno do Filho Pródigo, tá? A plástica dele é magistralmente perfeita, né? O conceito de perda, solidão, amor, perdão, graça, raiva, solidariedade e alegria, tudo numa mesma obra. Então, Rembrandt ele consegue ser esse gênio por conta disso, de conseguir colocar essas expressões, essas virtudes numa tela, né? E é difícil, né? Normalmente a gente bota uma pessoa feliz rindo, mas ele consegue colocar toda uma expressão, né, pintando. Vamos fazer uma radiografia, uma autocrítica sobre o Rembrandt. Né? Ele nunca foi pobre, ele nasceu numa família rica, ele frequentava a corte, assim, né? Foi para a faculdade, estudou arte, teve acesso à informação, à cultura, tá? Ele casou em 1634 com Sasha, que também era rica, e após a sua morte, ela deixa tudo para ele, tá? Grava, fica com esse ponto assim, né? Sasha morre, deixa a herança para ele. E ele pintava como queria, porque tinha nome, né? Então, você encomendava alguma coisa para ele, ele executava, mas à maneira dele. Né? Ele não se importava muito com o que você estava querendo, não. Ele queria pintar o que ele achava em relação àquilo. Então, se eu pedisse um quadro, ele ia me pintar da forma que ele me via, ou como ele queria, e não como eu queria, né? De repente eu quero me mostrar uma pessoa mais novinha e tal, e ele ia fazer uma velha, né? De repente, desse jeito. Mas a galera aceitava porque ele tinha nome. Então, pensa num artista hoje que você gosta muito de renome, assim. Você encomenda algo para ele, uma música, uma tela, uma uma poesia, ele vai fazer de acordo com o que ele quer e não com o que você quer. É mais ou menos assim, tá? E você aceita porque ele é o bambambam, tá? Vamos, já com essa ideia, agora a gente começa a ver o começo do declínio, né? Vamos ver como que as coisas foram caminhando. Né? Ele casa, então, com a Sasha, está lá feliz e saltitante em 1634, e um filho dele, 2 semanas após o nascimento, morre. Não se sabe muito ao certo precisar a época, né? Se foi logo no início do casamento, se foi um tempo depois. Tá? O que se sabe é que ao longo de 4 anos seguintes da morte desse primeiro filho, morre mais 2. Em 1641, quando Sasha deu à luz a Titus, ela ficou muito doente e veio a falecer. Enquanto ela estava nesse período de doença, eles contrataram uma enfermeira, a Gertrude, da qual, assim que quando ela morre, né, Rembrandt teve um romance após a morte da sua esposa com essa enfermeira. Então, estava lá
Rembrandt, um recém-nascido, né, uma criança ainda, e ele tendo, então, esse caso amoroso com a enfermeira que foi, né, da esposa. Tá? O testamento de que Saskia deixou, ele deixou toda a fortuna, né? Tinha já deixado toda a fortuna para ele após a morte. Né? Era o que ela tinha. Desde que ele não se casasse novamente, essa era a condição. Então, ele nunca assumiu, né? Teve um romance, um caso, mas ele não chega a casar com essa enfermeira, né? Para poder ficar mantendo aquela pensão, vamos botar assim, aquela grana. Não é muito diferente, né, do que acontece hoje em dia, né, enfim, com algumas pessoas. Mas naquela época não era muito aceitado essa coisa de amigação, né? Então todo mundo tinha os seus casos, mas era tudo muito muito escondido, tá? No fim da década de 1640, ele vai conhecer e ele vai se casar com essa Hendricks, o que vai causar uma grande confusão jurídica e o início realmente da ruína dele. Por quê? Ele amigou-se, né? Ele se mostrou casado com alguém, mesmo que não tenha sido no papel e tudo mais, mas agora, tipo assim, configurava uma união estável, né? A pessoa sabia que ela era a mulher dele, né? Estava com ele, não era uma coisa mais escondida. Com isso, as encomendas começaram a diminuir, e o dinheiro também, né? E não me parece que Rembrandt pensava no futuro e economizava, enfim, né? Ele tinha muito dinheiro agora, ele gastava tudo agora. E o dinheiro, então, né? Teve essa confusão jurídica, ele para de receber, então, o provento da mulher da falecida, né? Em 1650, ele teve que vender tudo e decretou falência e se mudou para um bairro mais pobre, com Hendricks e Titos. Tá? E aí começa, então, né? Quem conhece a história de alguém que tinha muito dinheiro e, de repente, perde tudo, é um choque, né? De realidade diferente. Ainda mais que ele nunca tinha sido pobre, né? Então, em 1663, a esposa morre, a segunda esposa, né, morre, e em 1668, Titus morre. E aí ele se encontra sozinho. E é nessa cena, né, dele sozinho, que após a morte ele se encontra esse quadro, tá? Essa introdução dá logo de cara com nossos exercícios. Então eu peço que você refaça as atividades bem atento às ideias de comparação, de análise da obra crítica, tá bom? Rembrandt, ele viveu num período que era o século XVII, né? Foi a Era Dourada, eram os anos dourados do século XVII, né? Lá na Holanda. Rembrandt se sobressaiu aos demais, pois de alguma forma ele conseguira trabalhar os traços e as expressões das pessoas que ele retratava, deixando transparecer mais do que seus aspectos físicos, mas um pouco da sua alma. Né? Foi o que eu tinha falado. Ele conseguia captar e colocar em tela essas emoções. Tá? O mais importante para ele era criar um conceito sobre o que ele retratava, ao invés de fazer só o que lhe era pedido. Né? Então, assim, ele tinha uma paixão realmente pelo que ele fazia. Enquanto, né, era famoso e rico, isso não foi um problema. Mas depois começou a dificultar. Né? Enquanto ele tem nome, a galera aceita ele pintar e fazer o que quisesse. Né? Começa a declínio, né? Não, eu quero aquilo que eu encomendei e tal. E aí, então, todo esse conflito, assim, né? E ele teve que aprender a lidar com isso. Né? Imagina você a vida toda fazendo o que quer e agora alguém te ditando, né, regras de como quer que o seu trabalho seja feito. É bem complicado, né? E aí a gente consegue entender porque o emocionalmente abatido ou fragilizado, né? Dizem que a obra O Retorno do Filho Pródigo é bem simbólica. A tela é enorme, né? E não foi fruto de uma encomenda, como a gente já falou. E é claro que existe uma discrepância com a parábola, né? Se você pegar o quadro, né? E é importante que você saiba como que é o quadro,
do filho pródigo, o retorno do filho pródigo, você vai ver que há elementos e pessoas da qual a parábola descrita na Bíblia não batem, não conferem. É como se fosse aquela licença poética, tá? Que os autores têm. Então, os autores, né? Os artistas plásticos também têm essa licença poética, lhe é permitido isso, né? Então, tem assim, mas não dizia, e assim, não importa muito se ele colocou mais ou menos elementos do que exatamente do que conta a parábola de Jesus, né? O que importa é o tema, que é o amor incondicional do Pai, né? Com muita gente, sem ninguém, ele sozinho indo ao encontro do filho na estrada, ele recebendo o filho em casa. Não importa muito a configuração, não importa que esse tema, o amor incondicional do Pai. E ele soube mostrar isso com muita singeleza, né? Com muito amor mesmo, né? Mostra também a diferença de atitude dos envolvidos naquela cena. Também é um bom exercício, né? Ele se coloca no lugar dos 3 personagens principais. Decorrente da história, a gente vê que ele pode ser realmente aquela pessoa amorosa que foi ao longo da vida, né? Pode se sentir o filho arrependido, né, de ter gasto sem sabedoria toda uma fortuna, todo um dinheiro, e pode se colocar também no lugar do irmão que se viu menosprezado. Cara, eu tô sempre contigo, pai, e você nem tinha um para mim, é esse aí, né, que deveria ser largado às traças, ser esquecido, e durante muito tempo não ligou para a gente, agora você recebe, né? Então, assim, e mostra também a nossa situação, né? Quem atira a primeira pedra, quem nunca se colocou no lugar, quem nunca teve atitudes ou sentimentos do mais velho, do caçula e do pai, né? Esse é o nosso quadro, ok? E aí, a gente percebe que tem 6 pessoas nessa tela. Número 2, provavelmente, pode ser a mãe, né? Tem uma ideia, uma silhueta aí, bem na penumbra, de uma mulher. Uma mãe, uma serva, mas ela não aparece muito, não é uma figura de destaque. O terceiro pode ser um servo. E todas essas descrições estão no livro de vocês, tá? Vocês podem acompanhar isso. Perdão. Ele é um servo, né? Pode ser um servo. E é um servo que também está muito afastado, observando a cena, tá? O quarto, perdão, também é um servo, porém de uma patente mais alta. Pode ser um contador, né? Alguém que presta serviço para essa família rica. Porque, assim, há tanto os empregados da casa, que são os servos que trabalham por comida e estadia, que era a condição que o filho pródigo queria voltar, a tantos trabalhadores do meu pai, que, né, não sei o quê, blá, 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 comem, bebem, enfim, né? E ele mesmo fala que o pai tem muitos trabalhadores. E tem aqueles que prestam serviços, né? De contabilidade, de gerência, enfim, eu não sei quais eram os cargos muito próprios daquela época, mas se pagava realmente para alguém fazer aquele serviço para você, não deixa de ser um funcionário seu, né? Mas assim, era um servo, mas talvez com uma patente mais alta. Ele está sentado, ele está de chapéu, tem todos os símbolos que podem que contribuem para essa afirmação, tá? O número 5, a gente vê o filho mais velho. E aí, mas como que eu sei que esse é o filho mais velho? Tem alguns símbolos, tem alguns elementos no filho mais velho que a gente pode dizer que é igual ao pai. Ele tem barba, ele tem umas roupas bem trabalhadas e ele tem uma capa muito parecida com a do pai, né? Se ele é o herdeiro, né, agora, de tudo do pai, né? Ele é quando o pai morrer, ele que vai assumir o lugar do pai. Tem essa ideia da tradição, né? Do filho mais velho tomar a posse, enfim, toda aquela história bíblica, né? Todo aquele contexto do filho, do primogênito. Então, mostra o filho, né? O mais velho, com uma capa vermelha, de barba, bem arrumado e com as mãos semicerradas. Daquela tipo assim, não estou acreditando nisso, né?
Não é possível. Como meu pai não vai fazer nada, não vai nem dar um braveza, né? Vai nem dar um tchum nesse cara, né? Bem por aí. Temos o 6, então, que é o filho caçula, que a gente chama de pródigo, o perdido, o que saiu, né? Você analisando bem o quadro, você vê que ele tem um pé descalço e outro com uma sandália já indo também, né? As roupas maltrapilhas, a cabeça raspada, provavelmente por piolho, por falta de higiene mesmo, né? Afinal de contas, ninguém que mora no chiqueiro pode estar, né, assim, bem alinhado, certo? E a gente tem o número 7, um outro personagem, que é o velho pai, que também tem a mesma capa do filho, tá? Que tem todo esse gesto de acolhimento ao filho pródigo, está bem vestido, tá ok? E aí a gente tem, então, essas 6 pessoas configuradas nessa cena, tá? A Holanda protestante, as coisas materiais, como uma pintura, serviam de lições que poderiam mostrar o caminho para o mundo espiritual. Lembra que a gente teve toda a questão da reforma, tá? A Europa foi dividida. E nada que a Igreja Católica fazia, os protestantes agora não querem fazer, né? Há uma diferenciação. Não, a gente vai falar de arte, mas a arte vai servir para isso, e não apenas para satisfazer, né, um capricho, um desejo. Por conta da reforma, não havia uma institucionalização da arte tão forte como os demais países europeus, porque até então a igreja bancava. Então, os países que não tinham aderido à reforma ainda continuavam bancando, eram os mecenas, né, também, que continuavam bancando artistas e os seus trabalhos, suas obras, tá? A arte como retratos e paisagens e a arte de Rembrandt era para passar lições bíblicas e não de veneração, né? Havia essa preocupação, né? A encomenda era clara, né? E sempre buscando falar um pouco do evangelho e tudo mais. O que eu acho muito bacana. Eu acho que, na verdade, eu acho que os 2 elementos, né, a gente pode fazer sem problema nenhum, né? O que vale é a arte, é a forma de se expressar. Mas isso, opinião de Moá, tá? Considerações finais. O realismo de Rembrandt foi além dos traços perfeitos, tá? Ele era, né, genial, ele era muito técnico, porém, no final da vida, sabia exatamente como retratar os sentimentos mais íntimos da alma humana. E isso eu acredito que ele aprendeu ao longo da vida. Notamos que o tema do filho perdido era quase uma paródia da sua própria vida, do sucesso à ruína e ao arrependimento. O filho perdido, o filho pródigo, ele foi pintado de várias formas, né? Tem um autorretrato deles que tem no livro de vocês, da qual ele está com a Saskia, né, numa taberna, mostrando claramente, né, que está se divertindo, que está gastando e tudo mais. Então, por isso que a gente fala que era uma releitura, né? Essa parábola, ele se via muito nela, e ele se viu ao longo da vida dela em várias situações. Tá? A pintura, o que é a pintura? É a arte de aplicar tinta sobre uma superfície, a fim de representar alguma coisa. Ponto. Isso é o conceito de pintura. E nem todo mundo consegue aplicar esse conceito, certo? A gente tem que é uma arte mesmo. Né? Rembrandt, ele era adepto à pintura a óleo, apesar de também ter feito muitos desenhos e gravuras, tá? Mas assim, a gente conhece mais as pinturas de Rembrandt, né? A pintura a óleo, do que os desenhos. Tem desenhos, tem a gravura, mas ele é mais conhecido como um pintor, tá? No final da sua vida, ele usou uma técnica chamada de empastamento, que é uma técnica em que a tinta é pouco diluída, ficando mais densa, né? Então, assim, vamos botar assim, ele se especializa nesse tipo de técnica, de empastos, tá? Quando essa técnica é utilizada na tela, o gestual do artista e as texturas parecem bem mais, né? Então, você vê traços, vê textura nas roupas, nas peças, nos elementos, tá? E é uma pintura para que a gente veja
à distância. Por quê? Porque ele não mistura uma tinta na outra para dar uma terceira. Ele coloca uma tinta pura do lado de outra tinta pura e de longe você vai ter a ideia de que está se juntando essas duas cores, né? Nosso olho e nosso cérebro misturam as diferentes pinceladas pelo fato de as cores terem sido colocadas lado a lado pelo artista e não misturadas antes do ato da pincelada em sua paleta. Então, eu até falei com vocês, tipo um exemplo. Eu quero laranja e eu não tenho essa tinta laranja pura, né? Como que eu consigo laranja? Misturando amarelo e vermelho, ok? Primária, secundária, terciária, aquela historinha toda. Só que eu quero que esse ponto aqui seja laranja. Eu coloco do lado um amarelo, eu coloco do lado um vermelho e deixo que você, quando vê essa parte que eu quero laranja de longe, você perceba. Então, imagine você fazendo isso aqui bem de pertinho e tendo que se afastar para ver se a sua ideia está sendo, tá sendo perfeitamente executada. Isso é um gênio. E com o tempo, você faz isso ali bem, né, sem ficar olhando para ver se está certo. Tá? E isso faz com que Rembrandt cresça ainda mais nesse nosso cenário. Ok? E é isso, gente. Esse é o retorno do Filho Pródigo. Esse é Rembrandt. E eu espero de verdade que você faça uma boa avaliação, tá? Se você não assistiu a nossa aula online, assista, tem lá um vídeo aí de uma retrospectiva e eu realmente espero que você tenha gostado, tá? Boa prova, qualquer coisa é só falar. Fica com Deus e a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.